Nosso tema principal desta nova temporada do Diário Podcast, né, que são os nossos pré-candidatos aqui no município de Teresópolis. Hoje eu recebo aqui o Dr. Maurílio Schiavo, pré-candidato a prefeito de Teresópolis pelo MDB. Convenção já está... PRD. MDB faz parte da base. Então, mas tá junto, PRD. Já estamos com as convenções se aproximando, né? Já começam já a partir desse final de semana. Já temos convenções marcadas na cidade. Daqui a pouco a gente vai estar conversando com eles como candidatos, né? Espero que todos que passaram por aqui sejam aprovados nas convenções. Mas, enquanto isso, né, conversamos com o Dr. Maurílio ainda como pré-candidato, né? Dr. Maurílio, obrigado pela sua participação, muito obrigado aí pela sua generosidade de estar aqui batendo um papo com a gente. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Dr. Maurílio algumas vezes, né? Algumas poucas vezes, né? Mas não nesta condição que estamos aqui hoje, né? Essa é uma condição inédita. E eu tenho frisado muito, Dr. Maurílio, que esse primeiro momento que nós estamos aqui hoje, né, com os pré-candidatos, conversando um pouco com as pessoas que estão se colocando à disposição, a gente tem tentado retratar o cidadão, né, que está se colocando à disposição como pré-candidato. E, nesse sentido, eu tenho começado os nossos bate-papos sempre perguntando das motivações, né, Maurílio? Eu sei que a vida pública sempre fez parte da tua história, né, mesmo antes de você estar na gestão pública. Você já tinha essa veia, né, da gestão pública aí, muito forte na tua atuação profissional. Mas eu queria saber o que te motivou a, nesse ano de 2024, se colocar à disposição da sociedade teresopolitana como um pré-candidato a prefeito. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando contigo. É sempre uma honra falar contigo e é sempre uma dificuldade, né? Porque o Anderson é um dos jornalistas mais capacitados da nossa cidade, profundo conhecedor da política da cidade, sabe tudo que já aconteceu e muita coisa do que vai acontecer também. Eu quero começar agradecendo a Deus por estarmos aqui. Quero dizer que esse tem sido um momento de vida difícil, porque a gente acaba tendo que mudar algumas prioridades na vida. Algumas coisas a gente acaba tendo que abandonar, inclusive parte do trabalho por conta, não da campanha, mas por conta dessa pré-campanha, mas por conta da legislação eleitoral, a gente tem que se afastar de alguma coisa. Mas o que realmente me move nesse ímpeto de ser pré-candidato é a indignação de ver as coisas como estão. A indignação por ver uma cidade que tem chance de ter tantas coisas boas, de ser uma cidade referência na saúde, referência no turismo, referência no emprego, e a gente vê uma cidade se degradando de pouco a pouco. Então, o que me move nesse momento é um sentimento de missão por esse povo que eu amo e que eu prezo tanto, e a indignação por ver tudo que a gente podia ser e não é. Pois é, Maurílio, eu quero tratar desse ponto de uma forma especial contigo, porque a gente está já caminhando para o final das entrevistas com os pré-candidatos e tem sido uma tônica essa questão, né, da indignação. Ou seja, quando, na verdade, precisaríamos ter como motivação a nossa capacidade de contribuir para o desenvolvimento do município, os fatores que nos movem, que deveriam ser outros. Na verdade, quase todas as pré-candidaturas que passaram por aqui estão motivadas pela indignação. E é muito difícil para quem gosta da cidade de Teresópolis, quem conhece a cidade de Teresópolis, ver um momento tão crítico do ponto de vista administrativo, do ponto de vista moral. A moral do teresopolitano está abalada, né? Estamos preocupados, mas estamos com a moral abalada também. Como é que você vê, né, esse momento de tanta dificuldade, até porque a gente tem que adiantar isso também, né? Janeiro de 25 não deve ser um dos meses mais felizes de quem estiver lá naquela poltrona
pós, né, a posse como novo chefe do Executivo Municipal em Teresópolis. Há de ser um ano de muita dificuldade. E como é que você vê esse desafio? Porque é uma cidade com tantas potências, né, com tantos potenciais, com tanta promessa de desenvolvimento há tantos anos, e você fez parte de um governo que chegou, né, lá atrás com esse ímpeto, né, de promover mudanças necessárias, dar um passo a mais na história do município. Como é que você vê hoje? Porque eu tenho ouvido muito alguns candidatos falarem de não podemos permitir o retrocesso, não podemos permitir que a cidade volte atrás, mas eu não tenho esse pensamento, não. Eu acho que talvez em algumas áreas é preciso voltar atrás mesmo e evidentemente, pensar no futuro. Mas como é que você vê esse cenário de tanta descrença, de tanta preocupação e principalmente de tanta revolta das pessoas com o gestor público de uma forma geral? Nós estamos num bate-papo, por mais que pareça bastante informal, e aí a gente acaba tendo várias perspectivas de resposta. Uhum. Quando você fala que infeliz de quem vai estar lá em janeiro de 25, na verdade, a pessoa que vai sentar na cadeira de prefeito e que vai ter a caneta e vai ter, então, o poder para exercer o mandato, ele é apenas um representante. Infelizmente, coitado de todo o povo. O povo que não tem saúde, o povo que está com dificuldade nas escolas, o povo que não tem uma assistência social funcionando de forma correta. A gente teve aquele deslizamento na Coreia e não tinha uma cesta básica quase para ser distribuída. O povo que tem dificuldade na mobilidade urbana. Então é o povo. Às vezes as pessoas falam da prefeitura como um todo e falam do prefeito como se fosse um ente à parte. Não, a prefeitura é só um local, é um instrumento. E o prefeito é só o mandatário, é quem está à frente. Mas todo o povo é responsável. Quando a gente fala que a prefeitura hoje deve 1,3% do seu faturamento, de todo o seu PIB, isso significa que toda a população deve 1,3%. E aonde ela deve 1,3% do seu faturamento? Deve na saúde, que não está sendo prestado direito. Sim. Deve, às vezes, na merenda, que não tem qualidade, deve no uniforme, às vezes, que não está sendo entregue, deve agora no transporte das crianças que não está saindo a contento. Então, é aí que a população deve, é aí que a população perde. Então, por isso que a população precisa de entender o processo. E aí eu dou os parabéns à TV Diário e a você que está encabeçando esse projeto, porque é necessário que a população conheça as pessoas e os projetos, para que possa fazer a melhor escolha. E mais importante ainda, que todos participem, porque às vezes as pessoas estão tão desesperaçadas que não querem participar. Estou falando muito rápido? Não. Às vezes é tanta coisa na cabeça que acaba falando rápido. As pessoas não querem participar do projeto. Não querem participar do processo, não querem participar do pleito eleitoral, não querem ir lá e assumir um compromisso. E depois fica muito cômodo falar, isso está ruim, isso está uma porcaria, isso não está funcionando. Mas quem se omite faz parte também do resultado final. Então, quando eu falo da indignação, é porque a gente que já trabalhou um pouco na gestão, que tem uma visão um pouco mais global do que a cidade, vê que a cidade não é a Reta, a cidade não é Agriões, a cidade não é Vale dos Eucaliptos e a cidade não é para quem trabalha do soberbo para baixo. A cidade é a Coreia, a cidade é o São Pedro, a cidade é o Perpétuo, é o Pimentel, é o Rosário, a cidade é a Quinta Lebrão, a cidade é a Granja Guarani. A cidade é tudo isso que acaba ficando esquecida na teia social. Quem caminha pelas comunidades vê a dificuldade que a cidade está vivendo. Então, falar que a cidade está bela, que a cidade está bonita, porque a Reta está iluminada, porque a Agriões está funcionando mais ou menos, mas quando chove, a gente não consegue passar aqui em frente. Né? Aqui em frente, à esquerda, a gente não consegue passar aqui. Então, não é isso, não. E importante dizer também, né, Maurílio, que essa percepção da bolha, né, que você chamou a atenção muito claramente, essa percepção da bolha e essa percepção de uma cidade
empreendedora, próspera e tudo mais, ela está presa a um nicho bem pequeno do município, tá? Porque a maior parte das pessoas está enxergando e está vivenciando muitos problemas. Eu costumo, perdão, eu sou péssimo interlocutor, que vai falando eu vou, né, Cláudio? Vai falando eu vou cortando. A ideia é essa mesmo, Maurílio, você está aqui. Eu costumo comparar a cidade como um organismo. Então, o que adianta, vamos supor que a parte da população que tenha mais recursos fosse a cabeça. O que adianta a cabeça estar funcionando bem se o pé está quebrado, está mancando, ou então que a mão não está funcionando direito, você não está conseguindo trabalhar? O que adianta você morar bem, confortável, num condomínio legal, que tem tudo, se quando você sai na rua, você vê pessoas morando na rua, pessoas passando dificuldade de alimentação, pessoas... A quantidade de pedintes na rua aumentou de uma forma de sobremaneira. Eu sei que isso não é um fenômeno local, que é um fenômeno geral, mas nós moramos aqui, nós temos que cuidar da nossa cidade, nós temos que cuidar do nosso quintal. Se cada prefeitura cuidar do seu quintal, o Estado melhora como um todo, o país melhora como um todo. Teresópolis tem muitos potenciais, como todos nós sabemos. Mas se a gente ficar pensando que o potencial maior de Teresópolis é atrair esse turismo, que não é mais de veraneio, né? Não. Porque o turismo de veraneio acabou. Mas o turismo de final de semana, e que às vezes a maior parte do turismo pega a Terefri, vai embora direto, depois volta direto para o Rio, isso não vai sustentar a nossa cidade. E você tratou de um assunto que eu tenho chamado a atenção também aqui com relação às prioridades de um governo. Porque o governo ele pode agir como se fosse um zelador ou um síndico de condomínio e tratar apenas das coisas, né? Para saber se a grama tá bem podada, se está chegando água direitinho, se tem algum vazamento, se tem... Isso é cuidar das coisas. Mas a gente tem percebido que o que está faltando é o cuidar das pessoas, né? As pessoas estão se sentindo abandonadas. E isso eu ouvi muito e, repito, é muito do que está me fazendo estar aqui hoje, Maurílio. Você sabe, né? Já não sou mais jornalista atuante. Não, mais um garoto. Já não sou mais um garoto, né? Eu era de uma época que eu brincava com o Maurílio, que ele tinha cabelo branco, eu não. Agora eu tô quase mais cabelo branco que ele. Então... É porque, na verdade, o meu cabelo tá caindo, você tá com mais cabelo branco do que eu. Então, assim, as coisas passaram, né? E eu tenho percebido que aquele sentimento de guarda por parte do Estado, e o Estado que eu estou falando é o município, enquanto entidade de poder, as pessoas não têm mais. As pessoas estão se sentindo desamparadas e também não estão vendo as coisas da cidade, né, a zeladoria da cidade sendo tratada como deveria. Nesse sentido, eu quero falar duas coisas. Primeiro, que eu tenho uma fala, e aí é minha, se você repetir... Vou anotar aqui então. Doutor Maurílio. A empresa é feita para dar lucro. Exatamente. A empresa privada dá lucro para os sócios. Sim. A empresa espiritual, que é as igrejas, dá lucro salvando vidas. Sim. E a empresa pública dá lucro social. O que é o lucro social? É atendimento para a saúde, é atendimento para as crianças na escola, é cuidar dos mais necessitados. Então, esse é o lucro que a entidade Estado tem que dar e não está dando. Em relação ao síndico do condomínio, eu ouvi uma hoje de um amigo que eu fiquei mais triste ainda, porque ele falando, não, porque o prefeito ele tem que ser assim como um síndico, igual você está falando, um síndico de condomínio para cuidar das coisas, mas aí ele completou. Mas, na verdade, hoje está quase que como um síndico de massa falida. Né? Não sei. Quando a empresa fale, entra em concordata, você nomeia uma pessoa para cuidar da massa falida. Sim. Nós estamos quase assim. Nós vamos ter que escolher as prioridades que serão atacadas para o benefício da população e da cidade. Resolver esses problemas, depois passar para um outro jogo de prioridades e assim vai. O tal do bem-estar que está lá na nossa Constituição, né, que a administração pública precisa perseguir, né, a promoção do bem-estar do cidadão, do munícipe, de quem mora na cidade, é justamente esse lucro social que o Dr. Maurílio está falando. Então, esse lucro social
é a promoção do bem-estar, é você se sentir bem e vivenciar bem os serviços que a cidade lhe oferece. Então, é só para traduzir ali os termos para as pessoas. Vamos desenhar aí para a galera entender. Maurílio, eu não tenho como não te perguntar isso, né? Porque praticamente todo mundo, todo mundo que eu conheço, que te conhece também, quando você se colocou à disposição aí do teu partido como um pré-candidato a prefeito, relembrou da época em que você foi secretário de saúde no governo Jorge Mário, né? Que foi um governo marcado por muitas nuances das mais diversas, e o cidadão teresopolitano guarda muitas memórias. Muitas, inclusive, negativas. Como é que é a tua relação com esse fato de você ser aí apontado por muitos como o amigo Jorge Mário, o secretário do Jorge Mário, né? Porque você já ouviu falar isso, com certeza. Com certeza, né? Muito. Não, de repente, não à sua frente, mas provavelmente pela frente, pelo lado, por trás. Na verdade, isso faz parte da história. Não tem como mudar isso. Não tem como. Eu e o ex-prefeito Jorge Mário, nós trabalhamos juntos por muito tempo na mesma clínica. Tem uma história construída com o tempo. A minha vida, eu sempre pensei que a minha vida fosse ser da política médica. Então, eu fui secretário da Associação Médica, fui vice-presidente, fui presidente 2 vezes da Associação Médica, fui escolhido médico do ano em 2007 de todo o estado do Rio, fiz lá na FES um congresso médico para todo o estado do Rio. Então eu pensei que minha vida fosse essa. Jorge Mário assume a prefeitura em janeiro de 2009, me convida para ser secretário. E aí então a gente faz uma mudança, porque quando a gente se forma médico, Anderson, a gente se forma porque quer ajudar o próximo. Sim, sem dúvida. Só que no consultório a gente ajuda de 1 a 1. Na vida pública a gente ajuda no atacado. O governo do Jorge ele começou com uma esperança muito grande, uma mudança, um desejo de mudança, de crescimento, e existia ali uma conjunção de prefeitura, Estado e governo federal, todos na mesma linha partidária. Isso, então, trazia uma esperança muito grande para o governo e para toda a sociedade. Todos nós acreditamos no Jorge, não foi só eu, né? Ele teve 42 mil votos, 42 mil pessoas acreditaram naquele projeto. E eu vou te falar, no dia da posse, eu nunca vi uma coisa tão interessante como naquele dia. Foi diferente. Foi diferente. Foi um evento que mobilizou muitas pessoas. Infelizmente, o prefeito foi se perdendo com o tempo. No momento em que eu vi que a coisa estava degringolando e eu não tinha mais condição de permanecer naquele projeto, eu me afastei, eu saí, graças a Deus, eu saí da prefeitura no final de 2010, antes da tragédia de 2011, que quando a coisa ficou ruim de vez. Aí desgringolou de vez. Desgringolou de vez. Na tragédia de 2011 eu já não participava mais da prefeitura. E por que eu falo graças a Deus? Porque se eu estivesse lá naquele momento, eu estaria no meio do barro, ajudando o povo, resgatando quem fosse preciso, igual eu estava na Cruz Vermelha. Fui lá para o Padre Jorge, lá na Igreja do Alto, montamos a Cruz Vermelha lá, a parte de farmácia, e cuidamos de toda a distribuição, e assim foi. Mas se eu estivesse lá, talvez tivesse assinado vários e vários documentos sem ler, porque não ia dar tempo de ler, então talvez estivesse enrolado até hoje aqui. Mas o tempo de secretário da prefeitura me mostrou uma coisa, que quando a gente tem projeto, quando a gente tem disposição de trabalhar, quando a gente tem ajuda de Deus, as coisas acontecem. Veio a UPA quando eu estava lá na secretaria, depois veio o CTI exclusivo para o Hospital São José, CTI exclusivo do SUS para o Hospital São José, coisa que não existia, porque os CTIs eram compartilhados entre convênio e SUS. Então, trouxe avanço. E Deus ajudou de eu sair ainda na hora certa, antes de que pegasse todo aquele pedaço ruim da história de Teresópolis. Depois que veio a tragédia, veio vários movimentos já no final de 2011 para a retirada do Jorge. Nós nos encontramos em vários momentos, fizemos caminhada na reta, e assim é parte da história. Não tem como mudar isso. Faz parte. Faz parte. Tem alguma relação que você ainda guarda
com algum tipo de ruído, ainda por conta dessa tua passagem pelo poder público? Ainda? Acredito que não. Depois que eu saí da prefeitura, em outubro de 2010, nunca mais falei com o ex-prefeito. Em abril de 2010, teve um estremecimento e ele me falou assim: Maurílio, não me chama mais de Jorge não, porque pega mal, me chama de prefeito. Pô, mas ele era Jorge até... E a partir daquele momento eu vi que... Mudou alguma coisa. Não dava mais. E aí a gente começou a fazer um trajeto para sair da administração e acabou saindo em outubro. Mas naquele período teve um desgaste grande com a HCT, com a FESO, porque a gente ficava de um lado da mesa cobrando serviço e o HCT do outro lado sempre cobrando recursos. Mas uma coisa eu posso te garantir, Anderson, e aí eu fico muito feliz de falar isso: tudo que era combinado era cumprido. A gente não precisa de combinar, a gente não precisa de tratar. Se eu tratei que eu estou contigo aqui às 19, antes das 19 eu tenho que estar aqui. Sim. Então, naquele tempo todo, houve um relacionamento difícil com alguns dirigentes do hospital, mas que, graças a Deus, depois isso foi revertendo, o tempo foi diminuindo essas dificuldades e hoje um relacionamento normal com a direção da FESO. Legal, que bom que você conseguiu, né, contornar esses problemas. Maurílio, o que você está sentindo? Eu tenho visto que você está se reunindo com bons grupos, né, grupos grandes até, em vários segmentos da sociedade. Faz parte, né, da pré-campanha esse tipo de organização para ouvir a sociedade. O que você está sentindo em termos de participação? Porque eu já ouvi muitas pessoas recorrendo a mim, inclusive, com total descrédito: não quero participar, eu até sei como é que faz, mas não quero saber, não quero contribuir. A gente ouve pessoas muito capacitadas, inclusive, com esse sentimento de que, poxa, como é que eu vou... Vou me expor para isso? Exatamente. Então, assim, e é um momento em que a gente precisa se unir, na verdade. Eu entendo dessa forma. É o contrário, né? É exatamente o contrário. Eu acho que sem união, o município, muito provavelmente, não vai conseguir sair desse atoleiro que se encontra aí, um atoleiro por escolhas de gestão, né? Preciso dizer que não foi um processo natural, não foi porque a região está sofrendo, né? Me permite, eu tenho uma narrativa, né? Vamos lá, narrativas são boas, narrativas são boas. A gente teve uma tragédia climática em 2011, seguida de uma tragédia administrativa, política, seguida de uma tragédia administrativa. Sim. A tragédia administrativa foi a pior de todas. Ela nos trouxe a esse momento que a gente vive hoje, um momento de inflexão muito grande para toda a sociedade de Teresópolis, em que ela vai ter que realmente decidir para onde ela pretende caminhar. Não estou fazendo juízo de valor de nenhuma candidatura. O que eu estou dizendo é que esse momento é um momento crítico. No momento em que a gente tem uma cidade que deve 1,3 do seu PIB, é muito grave. Se você me oferecesse, você quer comprar uma empresa que deve 1,3 do valor, Ninguém quer essa. Ninguém quer. Um passivo trabalhista do tamanho de um bonde. O que é passivo trabalhista? Mal comparando as coisas. A cidade hoje ela deve serviço para a população. Uhum. Ela deve assistência médica, ela deve assistência jurídica, ela deve assistência de enfermagem, deve assistência de fisioterapia. Isso só para falar na área da saúde. Na área de assistência social, ela deve assistência social. Então, esse passivo, tanto passivo de pessoas para trabalhar, como o próprio passivo financeiro, que é o custo da Tereprev hoje, que é o tamanho de um bonde. Então, isso é muito complicado. Eu só conheço um jeito da gente sair desse atoleiro, como você falou, e falou muito bem. É só trabalhando. Sim. Trabalhando com honestidade, trabalhando dia a dia, um dia atrás do outro, trabalhando com vontade de acertar. E pedindo a Deus para ajudar, que a gente acerte mais do que erre.
e pedindo às pessoas que contribuam. Sim, que contribuam. Como é que você vê essa relação, então, com a sociedade? Como é que você espera convencer os nossos munícipes que possuem boas soluções? Eu acredito nisso piamente, né? Eu estou numa instituição que produz conhecimento todos os dias sobre diversos segmentos diferentes e eu vejo ali boas e possíveis soluções para o nosso município. Mas como é que você espera captar esses talentos? Como é que você espera convencer essas pessoas a participarem? Isso vai acontecer na medida que a coisa vai se desenrolando, na medida que você começa a trabalhar, demonstra que tem um projeto de trabalho sério, de honestidade, as pessoas começam a enxergar de uma outra forma e as coisas começam a acontecer. É uma retomada de credibilidade, então. Na verdade, esse é um ponto, mas a gente vai precisar de reunir, como você falou, pessoas capacitadas em todas as áreas. E como você falou muito bem, Teresópolis os tem. A gente tem que reunir pessoas capacitadas em várias áreas para formar vários conselhos administrativos, porque como a cidade não... Se fosse um problema, a cidade está com um problema que é a saúde. É um problemão. Quem dera que fosse apenas a saúde. Mas o problema é que hoje nós temos problemas em todas as áreas. Então existe uma máxima da administração que diz que a gente não precisa de resolver 100% dos problemas. A gente lista 20% dos problemas que são mais graves e a gente vai dar uma satisfação talvez de 60%, 80% para a população, que é o que ela precisa. Então ela precisa de ter a saúde funcionando, ela precisa de ter educação funcionando, precisa de ter assistência social funcionando, precisa de ter mobilidade, precisa de ter emprego. E assim, não temos que ter a ilusão, né, de que vamos ter uma sociedade plenamente gerida e plenamente funcional. Isso não existe nem na Noruega, gente. Então, ainda mais em uma cidade, em um país com tantas dificuldades e tantas diferenças sociais como a gente tem, né? Que são abismos sociais, né? Não são apenas diferenças, são abismos sociais. A gente tem uma cidade extremamente pobre, é isso que a gente precisa dizer. É uma cidade com capacidade de produção... Que tem o seu salário mínimo menor. Da região serrana. É uma cidade empobrecida, é uma cidade com um processo de degradação ambiental, social. E é uma cidade que tem desafios gigantes pela frente, justamente por não ter feito o seu dever de casa, que é enquanto o processo, né, evolutivo, tecnológico foi acontecendo, a gente meio que sentou, estacionou e esperou as coisas acontecerem. Nós tivemos em 8 anos, né, 10 prefeitos. 7 em 7 anos, acho que mais isso aí. Né? Não tem organismo que sobreviva, não tem empresário que queira investir, não tem estrutura administrativa que sobreviva, política que sobreviva a tudo isso. Nós perdemos uma década inteira nessa tragédia político-administrativa. E você acha que em 4 anos se resolve? Não, a menor possibilidade. Vai precisar de 20 anos. Não estou falando de um mandato de 20 anos, não é isso que eu quero dizer, não. Eu estou falando que vai... De um processo seguido com continuidade por pelo menos 20 anos. Eu costumo comparar a cidade como um transatlântico. Imagina que você está lá no... Como é que chama? O Titanic. Você está lá no Titanic... Tem outros melhores. O Queen Mary, que não caiu. Vamos lá. Mas você tem o iceberg ali na frente. Tá bom. E nós somos o Titanic e tem o iceberg. Nossa cidade está nesse caminho de afundar. A colisão é iminente. É iminente. Você consegue fazer um transatlântico virar assim? De jeito, né? Então que venha o primeiro prefeito e mude 10 graus, e o segundo mais 10, e o terceiro, e assim a gente consegue colocar a cidade num novo rumo, numa nova rota. E nisso eu acredito. A cidade tem pessoas capacitadas, a cidade tem pessoas que a amam de verdade. Verdade. Isso é verdade. Tem pessoas que moram aqui e estão aqui só pela cidade e pelo povo. Não é pelo dinheiro, porque eu conheço muitas e muitas pessoas que, se estivessem fora de Teresópolis, ganhariam muito mais dinheiro do que ganham aqui. Mas estão aqui porque gostam da cidade, gostam do clima, gostam do povo, têm suas raízes aqui, têm as suas raízes afetivas aqui, porque Teresópolis, há 30 anos atrás, quando eu cheguei, era outra coisa.
né? Eu comecei a trabalhar aqui em 1990, então era outra cidade, foi aquela cidade que eu me apaixonei. Quando você fala do retrocesso é interessante, porque na verdade a gente não tem, como diz o meu amigo Demerval, a gente não tem que melhorar a cidade, a gente tem que fazer a cidade retornar ao que era boa. Sim. Ela tinha saúde que funcionava, ela tinha um esporte pujante, ela tinha escolas, a gente era referência para a região serrana. Verdade. Hoje o nosso hospital de referência de câncer, que é o Hospital São José, a gente já não consegue mais colocar paciente lá. Pois é. E aí dentro desse processo, você falou das pessoas que podem contribuir efetivamente para isso, mas a gente tem que Ele pensar... não dá intervalo não, gente, eu tenho que beber uma água. Tem Tem intervalo não. Intervalo não, o cafezinho é para depois. A gente tem uma preocupação grande também com o perfil desse gestor que vai enfrentar essas dificuldades todas, né, Maurílio? O que o novo prefeito, ou prefeita, não sei, tem que ter para enfrentar essas dificuldades todas? O que você acha que é imprescindível para esse novo gestor que a cidade precisa aí a partir de janeiro de 25? É uma pergunta difícil. Porque não é qualquer coisa que vai resolver essa cidade, eu vou te falar. Precisa de ter muita coragem para assumir tudo o que está acontecendo, porque a decisão passa pela cabeça do gestor e ela é distribuída. Quem dita a política é quem está na cadeira. Sim. E tem que ter muita fé, porque senão vai ficar maluco. Eu costumo dizer o seguinte, aliás, eu acho que estou falando muita coisa aqui hoje. Que bom. Que bom. A pessoa que entrar ali, que não estiver preparada fisicamente, psicologicamente e espiritualmente, ela vai ficar ali dentro. Ou ela vai morrer, ou ela vai se perder, ou ela vai acabar ficando doente e acabar não terminando o mandato da maneira correta. Porque aquilo ali eu costumo comparar, aquilo ali é a prefeitura, né, a gestão. Eu costumo comparar com a máquina de moer carne. Sabe quando a gente comprava, o Anderson, sabe, antes, quando a gente ia no açougue e comprava aquele bife de segunda? De segunda, moída de segunda. Não, mas não tinha aquela máquina que tinha umas lâminas que fazia... É aquilo ali, você passa ali para amaciar. Para dar uma amaciada, né? Para dar uma batidinha. Não é fácil, não. O açougueiro pergunta, quer que bata um pouquinho? Pode bater. Eu também tenho essa percepção, Maurílio. Eu acho que é um desafio muito grande, por isso eu tenho perguntado se você está pronto para esse desafio, né? Todo mundo que passa aqui, eu tenho perguntado nesse sentido, porque a gente tem plena noção de que é realmente um desafio muito grande. E predispõe também uma relação com... Você falou aí de uma coisa que é primordial, que é a questão da preservação da saúde e principalmente a sanidade mental, né? Que quem assume um cargo como esse precisa pensar muito na sua sanidade mental. E nesse aspecto, você falou da fé, que eu também concordo, né? A fé ela é primordial para quem vai enfrentar esse desafio, mas a família tem um papel muito importante também, né? Sim. E aí faz parte da saúde, né? Eu queria te perguntar justamente como é que é essa tua relação. Dona Sueli, tá tranquila? Dona Sueli, coitada. Eu sei que ela não virou Dona Sueli. Não, Sueli tá muito tranquila. É mesmo? Não tô falando de boca para fora, não. Nós estamos casados há 33 anos, né? Eu casei em 90, eu vim trabalhar aqui em 90, em 91 a gente casou, 92 nasceu Camila, 93 nasceu o Lucas. Os meus filhos já nasceram aqui em Teresópolis. Sueli, ela não gosta dessa maluquice que é a política, porque isso é uma maluquice. Claro. Esse estresse, aliás, essa nem correria. Combina com o perfil dela, né? Não, o perfil dela é completamente diferente. Mas ela entende o momento que a gente... A necessidade. Ela entende a necessidade e ela está 100% dentro do projeto. E isso me traz uma tranquilidade muito grande, porque senão eu não ia ter paz. Meus 2 filhos hoje já são médicos, os meus 2 filhos trabalham na cidade, eu vou fazer 60 anos esse outubro agora, então a minha vida ela está num momento de inflexão, a minha própria vida, porque com 60 anos ou eu vou
entrar nessa doideira que é a prefeitura e trabalhar e servir mais ainda o povo. Doideira é a maneira de dizer, né, gente? Não me interpretem mal. Ou vou começar a tirar o meu pé, porque meu filho trabalha na mesma coisa que eu e ele quer casar e ele tem que fazer a vida dele. Então é um momento de inflexão. Maurílio não está aqui como aventureiro, Maurílio não está aqui querendo mudar de vida, Maurílio não está aqui querendo mudar de profissão. Sim. Eu sou um médico e vou continuar sendo um médico, só que trabalhando na gestão pública à frente da prefeitura. E é importante que a gente diga isso, né? Porque o gestor público é até bom que ele não seja o profissional da gestão pública, né? Porque senão ele se estabelece tanto tempo que ele acaba se confundindo e aí ninguém mais sabe o que ele é, não sabe se é médico, o que ele é da vida. Ele está aí, tá? Já fez cargo disso, cargo daquilo, nem é muito bom, porque o nosso regime democrático, né? A nossa organização jurídica e democrática, ela predispõe essa alternância. É bom que se tenha essa alternância, é importante que se tenha. Senão vira ditadura, né, gente? Imagina. Né? E é importante até para manter a sanidade das pessoas que lá estão. Não é bom permanecer com esses desafios por muito tempo, porque é difícil. Quando eu falo que você é um médico na gestão, é porque o olhar do médico é para a pessoa. Sim. Né? E eu acho que é isso que está faltando. Porque quando a gente fala que falta isso, falta aquilo, na verdade, falta a necessidade, é a pessoa que está na sua necessidade. Sim. Então é a pessoa que não está tendo o seu transporte escolar, é a pessoa que não está tendo atendimento, é a pessoa que está sofrendo na fila da UPA. Entendeu? É disso que a gente fala. Porque o maior bem que a cidade tem é o seu povo. Sim. O que adianta esses prédios todos bonitos se não tivesse ninguém morando aqui? Não ia adiantar de nada. Então é disso que eu estou falando. É um médico que vai cuidar das pessoas. E nesse sentido, a minha vida profissional ela já começou a mudar. Já tem coisa de uns 4... assim que eu fui para a Secretaria de Saúde, eu parei de fazer cirurgia e parei de fazer parto. Então eu já não faço parto, já não faço cirurgia desde 2010. Saí da secretaria, não voltei porque o preço que se pagava era um preço tão pequeno e eu, como não sabia cobrar por fora, não voltei a fazer parto ou cirurgias. E aí o meu consultório de ginecologia ele foi diminuindo, o ultrassom foi aumentando, o meu consultório de ginecologia eu fechei o ano passado. Então já tem um ano que eu já não sou mais ginecologista. E o ultrassom, trabalhando sempre e muito, acredito que se for da vontade de Deus que a gente se eleja prefeito, ainda vou continuar fazendo alguns exames, que são alguns específicos que eu faço, e graças a Deus eu os faço bem. Então não vai ter uma interrupção. Sim. É um cuidado diferenciado numa outra área. E isso é fundamental, né? Porque às vezes as pessoas se apegam tanto ali e é preciso ter na gestão um olhar que seja um olhar o mais diverso possível. A gente precisa ter vários olhares. Precisa ouvir, né? Ouvir o povo, principalmente ouvir, né? Eu trabalhei por conta da legislação, parei de trabalhar no Instituto, já tem mais de 4 meses que eu não trabalho lá. E lá a gente ouve muito o povo reclamando, reclama do ônibus, reclama da saúde, reclama. Você tem que ouvir. Tem que ouvir o povo, porque senão o que você está fazendo lá? E eu acho que o mais importante, né, Maurílio, eu acho que é você se colocar à disposição para ouvir. Porque eu também tenho percebido que as pessoas não estão se sentindo à vontade de buscar o poder público. E eu estou falando poder público de uma forma geral, tá? Porque a Câmara também padece deste problema, né? A Câmara hoje, ela vive talvez o seu maior pesadelo. As pessoas que a buscam por vantagens e não buscam mais a Câmara para contribuir com ela, que eu acho que é a principal função, né? Porque o vereador, gente, ele até faz leis, não é a atividade principal do vereador. Mas deveria, né? Deveria, mas não é a atividade principal. A atividade principal do vereador é a fiscalização. Sim. Ele precisa fiscalizar. São as duas atividades. Mas mais intensivamente na fiscalização, porque as suas leis têm uma séria limitação. Um deputado ele tem uma cadeia legislativa muito maior do que um vereador. Um vereador ele tem uma limitação legislativa considerável. Faz leis orçamentárias e outras leis menos importantes, efetivamente.
Então, cabe ao seu poder fiscalizador, né, a sua maior prerrogativa. Só que você, para fiscalizar, você precisa ter o sentimento de busca por essa ação, né? E a população ajuda muito quando ela busca, quando ela pergunta, quando ela recorre aos poderes para falar dos seus problemas. E grande parte, eu estou falando pela minha experiência de algumas décadas no jornalismo, grande parte das soluções que a população traz são soluções perfeitas, viáveis, que precisam ser levadas em consideração. Porque quem vive o drama, quem sente a dor, né, consegue perceber melhor as soluções, consegue pensar melhor nelas. A gente não tem percebido isso. As pessoas não estão à vontade para buscar. Não estão à vontade porque a gente tem hoje uma gestão que você quer contribuir, você é o cara que reclama, você só quer saber de reclamar, né? A imprensa coloca uma matéria, é fake news, já bota lá uma taxa de fake news, dizendo que é tudo mentira, que não sei o quê. A gente vive um momento muito delicado, e também com o legislativo. Eu queria aproveitar esse momento, a gente está quase caminhando para o final, mas e a relação com o legislativo? Porque, recentemente, o nosso chefe do executivo disse que essa é a pior Câmara. Eu já ouvi isso algumas vezes na minha carreira, Maurílio. Sempre é a pior Câmara, mas vamos lá, vamos dizer que seja realmente. O que você espera de uma Câmara de Vereadores para auxiliar neste processo que você acabou de dizer que é um processo desafiador? Olha só, Anderson, eu acredito numa coisa, a Câmara é reflexo do Executivo. Eu também concordo. Deixa eu assinar mais uma aqui. Doutor Maurílio. Vou assinar, doutor Maurílio. A Câmara é reflexo do Executivo. Se o Executivo está imbuído de boas práticas, está imbuído de fazer o melhor, de trazer políticas públicas e não políticas de governo, políticas públicas estáveis para se levantar a cidade, para se reconstruir a cidade, a Câmara também vai trabalhar nesse. Porque a maioria das pessoas que se elegem ali se elegem com o intuito de melhorar. Sim, sim. Mas depois acontece alguma coisa e aí vai degringolando também dentro de cada gestão. Eu acho que quando você tem o exemplo de cima e o exemplo é bom, aquele exemplo vai passando, vai permeando todas as camadas, inclusive o legislativo. Ou seja, essa coisa de ficar colocando o vereador para cuidar de secretaria, enchendo de cargo, de confiança. Como é que você vê isso? Não estou dizendo que isso está acontecendo em Teresópolis, tá, Maurício? Não, isso é uma cidade hipotética, lá no sul da Moldávia, lá está acontecendo isso. Eu não vou... Eu vou transvergir, é esse termo, um pouquinho, e eu vou falar de outra forma. Olha só, não dá para ter 4.000 potes. Não dá para ter 24 secretarias. Não dá para ter 60 subsecretários? Acertei? Meu Deus. É isso ou um pouco menos? Eu não sei. Não sei. Eu acho que não chega a esse valor, a esse número não, mas é um número bem grande. Não dá. Então, a próxima gestão tem que ser uma gestão austera. Tem que diminuir o número de cargos, tem que diminuir o número de secretarias, tem que equilibrar a conta. Não é assim que a gente faz na casa da gente? Você chega eu já cheguei lá em casa e já falei, mulher, olha só, presta atenção, porque esses meses agora, por conta dessa correria, eu vou trabalhar menos, eu vou ganhar menos, você tem que segurar as petecas. Então ela já estava lá, tomando conta, diminuindo os custos. É assim que funciona. A mesma coisa é a gestão pública. Se eu tenho um valor... Porque a arrecadação do município ela segue um padrão, ela não vai ter uma mudança extraordinária. Vai ter uma ascensão absurda. Não vai. Então você tem um planejamento, você tem um orçamento. Aquele orçamento tem que ser seguido. Você não pode gastar mais do que você fatura. Não pode. A prefeitura não é como um de nós que vai ao banco, pega dinheiro emprestado para pagar a conta. A prefeitura não tem esse poder. Para acontecer isso, ela tem que se submeter à Câmara Municipal, ou então tem que se submeter ao Estado, tem que dar um monte de garantias. Isso não é assim. Então, tem que ter austeridade, tem que ter controle dos gastos públicos, tem que ter controle social sobre a administração. E como é que você vê essa prática
que aí agora eu não vou falar da Moldávia, não. Está acontecendo em Teresópolis mesmo. A gente está vendo isso acontecer aí claramente, né? Que é aquela coisa de sentar e empurrar com a barriga algumas ações para deixar elas para serem inauguradas, lançadas às vésperas do processo eleitoral para beneficiar o seu grupo. Isso está acontecendo claramente em Teresópolis, a gente está vendo isso acontecer à luz do dia, não fazem mais nem as escondidas. Como é que você vê essa prática? Porque no meu modestíssimo entendimento, né, de práticas nocivas ao erário e nocivas à sociedade, é uma clara menção, uma clara mensagem à população de que a sua realidade, para mim, pouco importa. O que eu quero é conseguir o meu objetivo ali. Então, se você vai ter que ficar aí 1 ano, 2 anos, 3 anos sem o serviço, sem captar doação de sangue, sem ter serviços básicos sendo prestados, mas para que eu possa chegar lá no final, próximo do pleito eleitoral, e inaugurar uma grande parceria, uma grande realização, e que se dane você. Eu vou continuar no meu projeto aqui, pessoal. Como é que você vê esse tipo de ação, Maurílio? Olha só, eu vejo isso com muita tristeza, vamos falar um termo mais simples, tristeza, porque a feirinha ficou em obras tem 3 anos, praticamente. O Hemonúcleo está sem funcionar já tem 3 anos. Nós estamos vivendo um problema crônico com o atendimento dos hospitais já tem uns 2 anos ou mais também. Então, aquela pessoa que dependia do seu sustento na feirinha há 2 anos atrás, adianta ser inaugurada agora, faltando 4 meses? Aquela pessoa que teve a sua perna amputada porque não teve medicação, porque não teve cuidado há 1 ano atrás, adianta agora fazer algum evento para se restaurar algum mecanismo, algum processo que ficou perdido? Então, a população não pode cair nesse... acho que tem um termo, estelionato eleitoral. Estelionato eleitoral, exatamente. A população só vai ser enganada se quiser. Isso já foi feito em outros governos, em outras esferas, esfera estadual, esfera federal, isso já aconteceu. E todo mundo sabe qual o resultado que tem. Então, espero que a população abra os olhos. Te parabenizo pelas suas perguntas, porque não estão sendo fáceis. Vocês estão achando que nós estamos aqui entre amigos, mas ele está apertando ali, ó. Ele sabe onde está me apertando. Então, isso tem um nome. Será que a gente vai cair de novo nesse engodo? Eu espero que não. Eu espero que não. Eu também espero que não. Espero que a população entenda. Aliás, faz parte desse projeto, né? Já que você levantou essa bola, eu tenho que falar um pouco do que a gente está vivenciando aqui, né? Por que o Diário resolveu voltar aí com as entrevistas, com os pré-candidatos? Por que disso tudo, né? Eu fiz uma entrevista agora, antes da gente começar o podcast com o repórter Marcelo Medeiros. Vai ter uma matéria aqui na Diário TV, você vai ver daqui a pouco, sobre, né, as próximas ações aqui dentro desse cunho eleitoral. E eu falava para o Marcelo, há um tempo atrás, a mudança da legislação eleitoral fez com que a campanha diminuísse consideravelmente. Então ficou uma campanha... O que foi bom. Foi bom, mas tem o seu aspecto negativo, que é o pouco tempo para a população buscar conhecer os seus candidatos. É para manter o status quo. Exatamente. Isso é para manter o status de quem está no poder. Então, a ideia, né, do Grupo Diário, na época, né, que a gente lançou essa coisa, que não era muito comum, né, as entrevistas com os pré-candidatos era algo muito novo à época, foi justamente nesse pensamento de vamos levar um pouco mais de tempo para a população entender. E é isso que a gente tem feito aqui, né? Nós passamos aqui ao longo, né, desse último mês, recebendo aqui quase todos os pré-candidatos, né? Na verdade, apenas uma das pré-candidaturas não compareceu e não vai comparecer na condição de pré-candidato, né? Pode ser que a gente consiga ouvir essa candidatura depois já como candidato. De qualquer forma, a ideia é que você em casa, né, como eu estou aqui sempre com o meu bloquinho na mão, papelzinho aqui a postos com caneta também, para que você construa o teu processo decisório, construa a tua opinião a respeito daquela pessoa que você vai votar.
não é chato, não dá trabalho, é algo que você precisa fazer porque você faz parte desse processo. Essa coisa de que eu abomino política, eu não gosto de política, Deus me livre de falar de política. Sinto muito lhe informar. Você é um ser político, tá? Se sou eu que estou dando essa notícia para você, sinto muito ser portador dessa notícia, mas você é um ser político. Você precisa da política na tua sobrevivência, inclusive, né? Então, faça parte desse processo, mesmo que seja escolhendo bem quem vai lhe governar. Não gosto de nenhum candidato, está tudo muito igual, não me identifiquei com ninguém. Se coloca à disposição, procure um partido político, faça parte do processo. Se você tem boas soluções... Influencie o processo. Faça parte efetivamente dele. Então, se coloca à disposição. A gente tem que participar da democracia. A democracia predispõe participação. É sinônimo, tá? Democracia, participação. Se você abre mão de participar, você dá um cheque em branco para quem vai estar lá se beneficiando dessa não participação da população. Muita gente fala do voto facultativo, né? E a gente vê isso em alguns países, e é efetivamente o que acontece nos países onde o voto é facultativo. As pessoas dão de ombro, né? Uma expressão bem antiga, mas que a gente usa até hoje. Dá de ombro, tá nem aí. Só que você paga um preço por isso, né? E aí depois não adianta ficar reclamando na rede social, xingando o prefeito disso, o prefeito daquilo, falando que a Câmara não é isso, que os políticos nunca prestam. E qual foi a sua parte nessa história? O que você fez para mudar isso? Você pesquisou a vida dos candidatos? Você procurou saber o que esse candidato fez, deixou de fazer ou pretende fazer? Se você fez essa escolha e ainda assim se decepcionou, calma. Não acabou o mundo. Você ainda pode cobrar através dos processos democráticos. Eu queria muito que a Câmara fizesse uso das audiências públicas, que é um instrumento fantástico no Legislativo, mas não o faz. Eu queria muito que as prefeituras criassem, né, mecanismos de comunicação mais ágeis, mais fáceis, que a comunicação da prefeitura, e aí eu vou falar para o Maurílio, né? O Maurílio falou das boas pessoas da cidade, né, que podem buscar soluções. Eu trabalho com comunicação minha vida inteira. Ninguém nunca me perguntou nada. Nunca pediu nenhum conselho. Nada. Nenhum prefeito chegou para mim, como é que eu faço? Nada. Mas eu falo mesmo assim, né? De repente, quem sabe o Maurílio ganhando aí, ele usa um pouco dessas noções que a gente acaba ganhando com estudo, tá, gente? Não acordei de manhã e achei essas soluções. Eu quero uma comunicação que atinja a população. Uma comunicação feita para levar as coisas da gestão para o cidadão e trazer as coisas do cidadão para a gestão. Eu não quero comunicação que enalteça o prefeito, que usa belas roupas e tem um penteado diferente dos outros, e é isso. Eu não quero. Eu quero uma comunicação que seja eficiente. E assim precisa ser em todas as outras áreas. Então faça a sua parte. Não deu certo, Anderson, eu vi tudo que você falou aí, anotei, fiz um resumo de cada candidato, mesmo assim eu votei e não estou gostando do que o cara está fazendo. Procure. Busque a Câmara, busque o Ministério Público, denuncie, faça parte. O que a gente não pode fazer, gente, é deixar o cheque em branco assinado. Nem tem mais cheque, né, Maurílio? A gente tem que mudar essa expressão. O problema agora é uma... Dá um como é que a coisa... Não o Pix em branco. É errar o Pix. Você já aconteceu... Não pode errar o valor do Pix, Não, errar o número do Pix. O número, vai para outra pessoa. Erra o número do Pix, não volta nunca então, gente, mais. Vamos corrigindo, que a gente aqui já tem uma certa idade. Então, não faça isso, tá bom? Não faça isso, não abra mão do seu, né, poder decisório e do seu poder de participação. Não ache que você é uma figura muito pequena no processo democrático. Não é. Você é a pessoa fundamental. Lembro sempre do pleito definido por 23 votos, 24 votos, né, que foi o pleito que trouxe aí o Rapazolo à prefeitura. E tem mais uma coisa interessante, porque se por acaso a gente acreditou, a gente trabalhou, a gente fez uma esperança e votou numa pessoa que ela se elegeu e não deu certo, não tem problema. Daqui a 4 anos nós temos a oportunidade de mudar de novo. Por isso que a democracia é maravilhosa. Por isso que a gente tem que lutar pela democracia, inclusive defendê-la com unhas e dentes, né? Já que tem gente que está tentando destruí-la. Enfim, gente, a gente está chegando no final. Eu queria aproveitar aqui essa nossa
pausazinha antes da minha última pergunta para agradecer uma pessoa muito especial que está sempre com a gente aqui, né? Tem uma das empresas mais tradicionais do nosso município, 65 anos de história. É o local onde a gente se reúne mesmo para bater papo, para conversar. Assuntos sérios, né, são debatidos nas banquetas e nos guarda-corpos da nossa querida Padaria Império. Eu quero mandar um abraço especial para o Pedro, que está sempre com a gente aqui. Hoje a caneca está vazia, né? O Anderson não está tomando café. Eu vou até levantar aqui, ó. Gilberto, mostra aí. Não estou tomando café, nem o Maurílio. Mas tem um café aqui delicioso, tem um salgadinho, tem um docinho. Pedro é um rapaz muito especial. Muito, muito. É nosso imperador. Ele é fantástico. Pedro, um beijo no seu coração. Obrigado sempre pela sua parceria aqui com o Grupo Diário, e em especial com a minha pessoa, né? Sempre foi meu parceiro aí, sempre esteve comigo em todas as empreitadas, né? Quero agradecer também ao Centro Universitário Serra dos Órgãos, né? Claro, minha casa, né? O Unifeso, hoje faço parte da gestão do Unifeso. Agradecer à professora Verônica Albuquerque, nossa magnífica reitora, também ao Dr. Luiz Eduardo Possitente Tossi, nosso diretor-geral. Obrigado pela liberação, né? Que os senhores fazem aí sempre com muito carinho, entendendo a importância desse projeto. E agradecer a sua audiência sempre muito boa, né? Para finalizar, Maurílio, para a gente acabar mesmo, pergunta leve, light, né? Super sussa. O que será? Qual vai ser a tua primeira atitude, ação, seja lá qual for o nome que você dê, se em janeiro de 25, pós-posse, seja o Maurílio Schiavo o prefeito de Teresópolis? Olha só, são muitas coisas que precisam de ser feitas. Eu acho que o mais importante é fazer uma avaliação da real dificuldade em que a gente se encontra. A gente tem uma ideia, mas a gente não sabe de tudo. Exatamente. Então, vai passar por uma auditoria, saber o que realmente existe de dificuldade, o que tem de haver e de dever, qual é o passivo que está sendo deixado. A gente tem uma ideia daqui de fora do que a gente precisa de ser atendido, mas lá dentro acredito que a coisa será muito mais complicada do que a gente imagina daqui de fora. A gente não sabe direito da arrecadação, a gente não sabe direito da dívida, a gente não sabe direito de muitas coisas. Então vai ter que chegar, tomar posse não no sentido de assinatura, mas posse real do que está realmente acontecendo na gestão e trazer à luz. Fazendo agora, isso aconteceu aqui agora, como médico parteiro, trazer à luz a realidade do que a gente está vivendo, para que todos saibam realmente quais são as dificuldades e aí sim traçar metas que sejam capazes de serem realizadas. E aí vamos, meta a meta, melhorando a nossa cidade. Ou seja, saber onde a gente está pisando de verdade, né? Se a gente não fizer, o que médico é assim, se não fizer diagnóstico, não traça tratamento. Não faz tratamento. Primeiro você tem que fazer o diagnóstico, para depois fazer o tratamento. Tá vendo? Que beleza. Maurílio, muito obrigado pela tua participação, de verdade. Espero que, passada a tua convenção, a convenção já está com data marcada? Está para o final do mês, no máximo, iniciozinho do próximo, existem algumas coisas que estão sendo resolvidas. Legal. Então, espero que o teu nome seja confirmado lá na convenção partidária. Espero que você esteja aqui com o teu vice, né? Na condição já de vice-candidato mesmo a prefeito, para a gente bater mais um papo, falar um pouco mais sobre propostas mesmo, né? Sobre planejamento, sobre metas, sobre métricas e planejamento de gestão aí para o ano de 25. Transmita ao Sérgio lá os meus cumprimentos, tá, pessoa? Ele mandou um abraço para você, a gente estava junto até agora, ele mandou um abraço para você. Pastor é uma pessoa realmente especial, transmita lá os meus abraços também para ele. Espero que a gente se encontre em breve aí nas próximas etapas do Diário Podcast e muito obrigado aí pela tua participação, Maurílio. Eu que agradeço. A você que está em casa também, eu tenho que agradecer a sua participação, sempre muito boa, sempre participando conosco. Não esqueça, né, se você está assistindo aí depois, né, na reprise, essa entrevista no Diário Podcast, compartilhe, bota lá no grupo da família, bota no grupo do trabalho, né, vamos
Vamos passar à frente essa mensagem. O ideal mesmo é que a gente consiga alcançar o máximo possível de pessoas, aproveitando a audiência maravilhosa da Diário TV, também dos nossos municípios vizinhos, né? Friburgo, Petrópolis, São José. Aliás, o pessoal de Friburgo aí falou, poxa, Anderson, você podia vir aqui fazer a entrevista com os pré-candidatos. Gente, não dá. Contentem-se com Teresópolis, que já está difícil aqui para mim, né? Friburgo e Petrópolis, quem sabe, né, no futuro a gente consegue. Mas agradecer a audiência também dessas cidades que tem crescido cada vez mais, né, aqui, né, nas nossas produções locais. Quero agradecer mais uma vez aqui Gilberto Oliveira, que está comandando lá na suíte o Diário Podcast de hoje, agradecer ao Marcelo Medeiros, o Rafael Pérez também, que está lá na redação preparando o jornal Diário de Teresópolis de amanhã, como sempre acontece, né, há 35 anos, 36 anos. E dar os parabéns, né, ao Diário de Teresópolis, que completou essa semana aí mais uma primavera. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história durante tanto tempo, ter feito uma contribuição, mesmo que breve, aí nesse processo tão bacana, né, de defesa da qualidade da informação no nosso município, e sempre falo com muita propriedade para as pessoas que não fosse o trabalho, né, e o esmero e a qualidade do Grupo Diário, teríamos problemas ainda maiores no nosso município. Partiu daqui muitas denúncias, partiu daqui muita coisa que foi pedra no sapato de muita gente. Por isso que tem um povo aí que fica sempre estressadinho, chama de fake news, chama disso, chama daquilo, né? Enfim, você conhece bem. Agradecer demais também a todos os pré-candidatos que passaram por aqui, né? A gente está encerrando esse período com pré-candidaturas. Na semana que vem vamos continuar falando de eleição, vamos trazer especialistas da área, vamos falar do processo eleitoral, vamos falar das leis eleitorais, que tiveram mudanças recentes aí importantes, e depois das convenções partidárias já finalizadas, a gente volta a conversar aí já com os candidatos aqui no Diário Podcast também e na programação da Diário TV do Grupo Diário. Então, um beijo grande no teu coração, não esquece de seguir as redes sociais do grupo, não esquece de seguir as minhas redes sociais também, as redes sociais do candidato que passou por aqui, e faça o seu, né, dever de casa como cidadão consciente e participante do processo democrático. Beijo grande no coração de todo mundo e até a próxima.